Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de True Crime. E no vídeo de hoje eu trago-vos mais um episódio para a nossa série Solved. E hoje eu vou falar-vos sobre um pai de família, um homem que parecia ser o pai perfeito. Eles pareciam ser a família perfeita, a família que toda a gente queria ser como eles porque eles eram felizes. Mas infelizmente, às vezes nem tudo o que parece é, e vocês já vão perceber porquê. Shannon Kate Nea Rezek nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 e ela era filha de Frank e Sandy Rozek, e ela tinha também um irmão mais novo chamado Frank Jr. A Shannon era descrita como uma mulher extrovertida, uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma pessoa que gostava de curtir a vida, sair com os amigos, viajar. Só que infelizmente nem tudo na vida dela era feliz. Ela tinha sido recentemente diagnosticada com lupus. Lupus é uma doença bastante grave, é uma doença autoimune. As pessoas que sofrem com essa doença têm bastantes dores nas articulações. Elas podem ter dores em todas as articulações do corpo e então isso acaba por condicionar bastante a vida das pessoas que sofrem com essa doença. E então, por isso mesmo, ela teve que deixar o trabalho dela porque ela não conseguia trabalhar, porque ela tinha muitas dores, então ela não conseguia trabalhar, então fez com que ela passasse por um momento bastante difícil na vida dela. E um dia ela acabou por receber um pedido de amizade no Facebook de um homem chamado Chris Yates. Eles tinham bastantes amigos em comum no Facebook e então ela acabou por aceitar o pedido de amizade dele e eles começaram a falar, começaram a conhecer-se um ao outro. A Shannon não se sentia muito à vontade, nem se sentia pronta para iniciar uma relação com ele, com o Chris, mas ele foi bastante persistente e então eles acabaram por casar em 2012. Depois deles casarem, eles acabaram por mudar-se para Frederick, no Colorado, nos Estados Unidos, e passado algum tempo eles tiveram a primeira filha, à qual eles deram o nome de Bella, e passado um ano eles tiveram uma outra filha, que eles chamaram de Celeste, mas eles apelidavam de Cici. A Shannon estava novamente grávida, ela estava grávida de 15 semanas e desta vez eles estavam à espera de um menino, desta vez era um rapaz, e eles já tinham escolhido o nome que lhe iam dar, eles iam chamá-lo de Nico. No dia 12 de agosto de 2018, a Shannon foi com uma amiga dela chamada Nicole Atkinson. Elas iam várias vezes juntas em viagens de trabalho e a Shannon ficava sempre bastante entusiasmada com essas viagens. Ela gostava imenso de viajar, portanto, aquilo para ela nem era trabalho, basicamente. Só que durante aquela viagem, a Nicole reparou que a Shannon não estava no seu estado normal, no estado em que ela estaria normalmente. Ela parecia estar com bastante falta de ânimo, falta de energia, não queria comer, parecia estar bastante cansada. Mais tarde, elas terminaram a viagem e então voltaram para casa. E por volta da 1h48 da manhã, a Nicole deixou a Shannon em frente à casa dela. E na manhã seguinte, a Nicole tentou ligar à Shannon para saber se ela se sentia melhor, se ela estava melhor. Só que a Nicole não conseguiu entrar em contacto com a Shannon. Ela tentou ligar, mandou mensagens, só que a Shannon não estava a responder e isso não era normal, ela costumava responder sempre. E então ela resolveu pegar no carro e ir até à casa da Shannon para ver se estava tudo bem, para ver o que é que tinha acontecido. E quando ela lá chegou, ela bateu à porta, tocou à campainha, mas não havia sinal da Shannon nem das filhas, ninguém respondeu, ninguém abriu a porta. E a Nicole reparou que o carro ainda estava na garagem, portanto ela não tinha saído de casa, mas era bastante estranho o facto de ela não abrir a porta, nem responder às chamadas, nem às mensagens. E então a Nicole resolveu telefonar ao Chris e ela perguntou-lhe se ele sabia onde é que a Shannon podia ter ido, se ele sabia onde é que ela podia estar. E ele disse para ela não se preocupar, que provavelmente a Shannon tinha ido com as filhas a algum sítio e que ela voltaria logo logo. Ele disse para ela não se preocupar, mas a Nicole sabia que alguma coisa não estava bem. Ela sabia que aquilo tudo era muito estranho porque o carro estava na garagem, então aquilo era tudo muito estranho. E quando ela diz ao Chris que vai ligar para a polícia, ele diz para ela não ligar, para ela não o fazer
e para esperar por ele que ele vai já para casa e depois podiam procurar pela Shannon juntos. Mas a Nicole estava a achar aquilo tudo muito estranho, era tudo muito fora do normal, e então ela resolve não esperar pelo Chris e liga de imediato para o 911. Pouco tempo depois, um polícia chega à casa da Shannon e a Nicole explica-lhe a situação, e então o polícia não podia fazer muito porque ele não tinha um mandato para entrar em casa, ou seja, eles não podiam arrombar a porta. E então a única coisa que ele faz é fazer aquilo que a Nicole já tinha feito antes, ou seja, ele bate à porta, ele toca a campainha, ele chama pela Shannon, mas como ele não obtém resposta, eles resolvem esperar que o Chris chegue a casa porque ele tinha a chave, portanto ele podia abrir a porta, e então eles resolvem esperar pelo Chris. O Chris demorou bastante tempo a chegar a casa, ele demorou mesmo bastante tempo. Ele chegou a casa por volta das 2 da tarde e quando eles entraram em casa, eles começaram de imediato à procura de objetos que a Shannon tinha que ter levado se ela tivesse saído de casa. Ou seja, objetos que ela não deixaria em casa se ela tivesse saído. Por exemplo, os documentos, a carteira, o telemóvel, o relógio. Tudo está lá, ela não levou nada, ela não levou o telemóvel, nem o relógio, nem a mala. A medicação que ela costumava tomar também estava lá. Então aquilo tudo era bastante estranho porque ela não tinha levado aquelas coisas essenciais que se devem levar quando se sai de casa. A polícia vai então ao andar de cima da casa e lá eles entram no quarto da Shannon. E quando eles entram no quarto da Shannon, eles veem que os lençóis da cama tinham sido todos retirados da cama e estavam numa pilha ao lado da cama, ou seja, era como se os lençóis tivessem sido tirados e estavam ali numa pilha para ir para lavar ou qualquer coisa assim, estavam ali numa pilha ao lado da cama e faltavam 2 lençóis, ou seja, estavam ali uma pilha de lençóis, mas faltavam 2 lençóis da cama, ou seja, 2 lençóis estavam desaparecidos. Entretanto, o Chris diz à polícia que encontrou o anel de noivado que a Shannon costumava usar sempre. Ela usava sempre aquele anel, ela nunca tirava aquele anel. E ele disse que encontrou aquele anel na mesinha de cabeceira dela e aquilo tudo era muito estranho, porque é que ela foi embora? Se ela foi embora, porque é que ela tirou o anel? Tudo isto era bastante estranho e se ela tinha saído mesmo de casa, ela não tinha levado coisas essenciais como o telemóvel, o relógio, a mala, a medicação e tinha tirado o anel, aquilo tudo era muito estranho. E então a polícia tentou que o Chris falasse e tentou que ele dissesse se ele sabia onde é que ela podia estar, onde é que ela tinha ido. Ele teria sido, supostamente, a última pessoa a vê-la, portanto ele devia saber onde é que ela tinha ido, onde é que ela estava, e então a polícia tentou que ele falasse. E ele disse que naquela manhã ela lhe tinha dito que tinha ido à casa de uma amiga com as filhas para elas brincarem com o filho dela ou uma coisa assim. Só que aquilo tudo era muito estranho porque o carro estava na garagem, então ela não tinha levado o carro e com certeza que ela não teria ido a pé, portanto... Entretanto, a notícia do desaparecimento da Shannon e das crianças tinha-se espalhado pela vizinhança e já toda a gente sabia do que tinha acontecido. E então um vizinho chamado Nate aproxima-se da polícia e ele diz que pode ter provas, pode ter algo que ajudasse a saber o que tinha realmente acontecido à Shannon. Ele disse que tinha câmaras de vigilância na casa dele e uma dessas câmaras filmava num ângulo que apanhava um pouco da casa da Shannon, então talvez pudesse mostrar o que é que tinha acontecido. Então a polícia vai com o Chris até à casa desse vizinho e lá o vizinho coloca o vídeo a dar na televisão e nessas imagens é possível ver o Chris por volta das 5h45 da manhã a colocar o carro na garagem, mas ele não colocou o carro completamente na garagem, ou seja, ele colocou só metade do carro na garagem, ou seja, ele apenas colocou na garagem a parte da bagageira do carro. E era tudo muito estranho, porque o que é que ele estava a fazer àquela hora, com aquelas movimentações, a colocar apenas metade do carro na garagem? Tudo aquilo era bastante suspeito. E enquanto eles estavam a ver o vídeo, o Chris parecia estar bastante nervoso, ele colocava as mãos na cabeça, ele estava visivelmente preocupado e nervoso. Ele começou a falar com a polícia, a tentar explicar-se, a tentar explicar o que é que estava a fazer, só que ele baralhava-se todo e ele estava a começar a meter os pés pelas mãos. E apesar de tudo aquilo parecer bastante suspeito, a polícia não o podia deter.
As imagens não mostravam realmente o que tinha acontecido com a Shannon e com as crianças, portanto, eles não podiam deter o Chris. E, entretanto, eles vão para sair da casa do vizinho e o Chris sai rapidamente da casa do vizinho, ou seja, ele apressa-se a sair dali, ou seja, ele estava mesmo nervoso porque ele sai rapidamente da casa do vizinho e quando a polícia ia para sair de casa do vizinho, o Nate puxa o braço de um polícia, ou seja, o Nate era o vizinho, e ele puxa o braço da polícia e ele diz ao polícia que o Chris está estranho, que o Chris não costuma ficar assim nervoso e que ele está a ter uma atitude bastante suspeita e que aquele não costuma ser o Chris não costuma ser assim. Então o foco da polícia passa a ser tentarem descobrir se a relação deles era saudável, se eles eram mesmo felizes ou se eles tinham problemas que ninguém soubesse que eles tinham, se eles tinham algum problema na relação. E então a polícia fala com vários amigos da Shannon e do Chris para tentarem perceber se a relação deles era mesmo feliz. A Shannon costumava usar o Facebook, ela usava muito o Facebook para o trabalho, porque ela trabalhava numa empresa de suplementos alimentares e coisas saudáveis, então ela usava muito o Facebook para publicitar esses produtos e essas coisas, mas ela também usava muito o Facebook para partilhar coisas da vida privada dela. Ela partilhava muitos vídeos das filhas, muitos vídeos da vida privada dela, e ela até partilhou um vídeo onde ela contava ao Chris que estava grávida e ela partilhou esse vídeo nas redes sociais e eles pareciam ser uma família feliz, eles pareciam ser aquele tipo de família que toda a gente gostava de ser, toda a gente gostava de ser assim feliz como eles. Só que os amigos da Shannon e do Chris acabam por contar uma versão diferente e a polícia acaba por começar a perceber que eles se calhar não eram aquela família tão feliz que pareciam ser nas redes sociais. Em julho de 2018, a Shannon tinha voltado com as filhas para a Carolina do Norte, para a casa dos pais, e ela ficou lá cerca de 5 semanas e o Chris não foi com ela. Não se sabe porque é que ele não foi e não se sabe porque é que ela foi durante 5 semanas para a casa dos pais, é um bocado estranho. E nessa altura o Chris começou a agir de uma forma bastante estranha. Ele mandou várias mensagens à Shannon e nessas mensagens parecia que ele não estava muito feliz com a ideia de voltar a ser pai, ou seja, ele não estava muito feliz com a ideia de ir ter outro filho. Para ele, 2 filhas já era suficiente, então ele não parecia estar muito feliz com a ideia de ser pai outra vez. Enquanto a Shannon tinha ido naquela viagem de trabalho com a Nicole ao Arizona, a Shannon reparou que tinha sido feito um pagamento com o cartão de crédito dela, com o cartão de multibanco dela, e provavelmente teria sido o Chris a fazer esse pagamento, só que era uma quantia bastante elevada. E então a Shannon começou a suspeitar que talvez o Chris estivesse a traí-la, ou seja, que ele tivesse outra mulher. E então ela liga para o Chris para o confrontar com aquela descoberta que ela tinha feito e ele diz que ela é maluca, que ela está a imaginar coisas, que ele não está a traí-la e que sim, ele fez aquele pagamento, mas foi porque ele foi a um jogo de beisebol e então ele acabou por comer num restaurante e esse restaurante era bastante caro, era mais caro do que o habitual e então ele acabou por gastar mais dinheiro e era por isso que aquele pagamento era numa quantia tão elevada. Já tinham passado 24 horas desde o desaparecimento da Shannon e das crianças e a polícia ainda não tinha qualquer pista, eles ainda não faziam ideia de onde é que ela podia estar. Então eles resolvem fazer uma investigação, uma busca pela casa para procurarem vestígios ou alguma coisa que lhes tivesse escapado na busca que eles fizeram inicialmente. E então eles acabam por levar cães pisteiros para ver se esses cães conseguiam detectar o cheiro a cadáver ou outro tipo de vestígio, tipo sangue ou qualquer coisa assim. E então os cães acabam por encontrar no caixote do lixo da cozinha um dos lençóis que faltava na cama da Shannon. Eu disse-vos no início que estava uma pilha de lençóis ao lado da cama da Shannon e que nessa pilha de lençóis faltavam 2 lençóis. E então um desses lençóis acabou por ser encontrado no caixote do lixo da cozinha. Ou seja, o que é que está um lençol a fazer no caixote do lixo da cozinha? Entretanto, a notícia do desaparecimento da Shannon e das crianças tinha-se espalhado, já existiam vários jornalistas, a imprensa já estava toda em cima do caso e em cima do assunto, e então já existiam vários jornalistas à porta da casa da Shannon,
E então um desses repórteres fala com o Chris e então o Chris acaba por fazer um apelo. Ele fala e pede para a Shannon voltar para casa, ou se alguém a tem presa ou qualquer coisa assim, para a deixar voltar, porque ela faz muita falta e aquela casa não é o mesmo sem ela, sem as crianças, e então ele faz um apelo para elas voltarem. Só que esse apelo é bastante estranho, porque ele parecia bastante frio e ele não tinha emoções, ou seja, quando alguém da tua família está desaparecido, a tua mulher ou os teus filhos, ainda por cima os teus filhos, estão desaparecidos e tu não sabes se eles estão bem ou se estão mal, tu estás nervoso, tu estás preocupado, tu choras, tu gritas, tu... Pronto, essas coisas. E ele estava muito calmo, muito sem emoção, estão a ver? Muito... Parecia que ele tinha estudado o texto, ou seja, decorado o texto que iria dizer, ou seja, era como se ele estivesse a dizer um texto sem expressar emoção, nem sentimento, nem nada disso. E isso tudo era bastante estranho. As filhas dele estavam desaparecidas e ele nem por um segundo soltou uma lágrima. Ele não soltou lágrimas, ele não mostrou emoção, nem tristeza, nem preocupação, nem nada dessas coisas. E então o repórter acaba por tentar perguntar ao Chris de uma forma indireta se ele estava envolvido no desaparecimento. Esse repórter pergunta ao Chris se eles tinham discutido recentemente e o Chris, surpreendentemente, acaba por responder que aquilo não tinha sido bem uma discussão, eles tinham meio que tido uma conversa emocional, ou seja, ele meio que acaba por admitir que tinha discutido com a Shannon. Basicamente ele estava-se a enterrar cada vez mais, estão a ver? Ele estava a acabar a cova onde se iria enterrar, porque ele estava-se a enterrar cada vez mais. Como o caso já estava espalhado pela mídia e pelos meios de comunicação social e já toda a gente sabia do caso, a polícia acabou por receber um telefonema de uma mulher chamada, deixem-me ver como é que ela se chamava, de uma mulher chamada Nicole Kessinger, e ela diz que podia ter informações sobre o caso. Ela diz que ela estava numa relação com o Chris e ela disse que o Chris lhe tinha dito que se iria divorciar da mulher dele e que tinha apenas 2 filhas, ou seja, ela nem sequer sabia que ele ia ser pai outra vez. Como é óbvio, a polícia queria saber se aquela história era mesmo verdade ou se aquela mulher estava a inventar aquilo, e então eles acabam por descobrir que sim, era mesmo verdade. Eles encontram vários e-mails que eles trocaram, várias mensagens, eles encontram cartas de amor que eles mandaram um ao outro, eles encontram fotografias deles os dois juntos. Portanto, era mesmo verdade, ele estava mesmo a trair a Shannon, ele tinha mesmo uma outra mulher. E então as suspeitas que a Shannon tinha tido de que ele estava a traí-la eram verdade, ele estava mesmo a traí-la, e aquele dinheiro que ele gastou naquele pagamento que ele fez com o cartão de crédito da Shannon tinha sido para fazer um pagamento num restaurante de um jantar romântico que ele tinha tido com essa Nicole, ou seja, ele estava mesmo a trair a Shannon. Com isto tudo, o Chris passou a ser o principal suspeito do desaparecimento da mulher e das filhas. Então a polícia decide focar-se nos movimentos que o Chris tinha feito no dia anterior ao desaparecimento da mulher e das filhas, e eles acabam por submetê-lo a um teste do polígrafo para ver se ele estava a dizer a verdade ou não, e surpreendentemente ou não, não sei, ele falhou no teste, ou seja, ele não passou no teste e ele estava a mentir. Já era de esperar, como era óbvio. Eles acabaram por confrontá-lo com os resultados, eles disseram-lhe que ele não tinha passado no teste, eles disseram-lhe que ele estava a mentir, portanto era melhor começar a falar, porque eles iriam conseguir facilmente saber onde é que ele tinha estado naquela noite, porque ele tinha usado o carro da empresa, ou seja, aquele carro que ele estava a usar era da empresa, portanto esse carro tinha localização GPS e então não era difícil eles saberem onde é que ele tinha ido naquela noite, e então era melhor ele começar a falar. Acabou por ser descoberto que nessa noite o carro esteve num campo de extração de petróleo. Eu esqueci-me de vos dizer inicialmente, mas o Chris era supervisor e trabalhava num campo de extração de petróleo. Ou seja, o que é que ele foi fazer às 5 da manhã a esse campo de extração de petróleo? Era uma área bastante grande, uma área bastante extensa, e então era praticamente impossível a polícia fazer buscas naquela área a pé, e então eles acabaram por usar drones
e eles acabaram por encontrar o lençol que faltava na cama da Shannon e ele era igual ao lençol que tinha sido encontrado no caixote do lixo da cozinha, portanto, encaixando as peças já tudo se começava a montar, estão a ver? Durante os interrogatórios, o Chris acabou por admitir que tinha uma relação com a Nicole, mas isso a polícia já sabia, portanto não era surpresa nenhuma nem novidade nenhuma para a polícia que ele estava a trair a mulher. Aquilo parecia como que o jogo do gato e do rato, porque a polícia insistia que ele estava envolvido e ele insistia que não tinha nada a ver, então parecia o jogo do gato e do rato. Mas a polícia sabia que não faltava muito para ele começar a falar, porque ele já tinha admitido que estava a trair a mulher, portanto não faltava muito até ele começar a falar e a confessar que era o responsável pelo desaparecimento da mulher e das filhas. A polícia tentou então mudar de estratégia e eles perguntaram ao Chris se ele tinha visto a Shannon a fazer mal às filhas e nesse momento ele pede para falar com o pai dele e ele diz que se o deixarem falar com o pai dele, ele confessa tudo aquilo que fez. Então eles acabam por chamar o pai do Chris e o Chris acaba por confessar ao pai que sim, tinha matado a Shannon, mas ele apenas a tinha matado porque a tinha visto a estrangular as filhas e a matar as filhas e então ele acabou por matá-la porque a viu a fazer mal às filhas. A polícia perguntou-lhe onde é que estavam os corpos e trouxeram-lhe o mapa daquela zona de extração de petróleo, trouxeram-lhe o mapa daquele campo e então ele identificou onde tinha enterrado a Shannon e disse que os corpos das filhas estavam dentro dos tanques de petróleo. Depois de ele ter confessado isto, ele foi preso, obviamente, ele foi imediatamente detido e no dia seguinte uma equipa foi mandada àquele campo de extração de petróleo para recolherem os corpos. Eles encontraram o corpo da Shannon enterrado perto dos tanques de extração de petróleo e depois encontraram os corpos da Bella e da Celeste dentro dos tanques de petróleo. Estava uma em cada tanque, ou seja, ele colocou uma num tanque e a outra no outro tanque, ou seja... No entanto, ele continuava a insistir que não tinha sido ele a fazer mal às filhas e que apenas tinha matado a mulher porque a tinha visto a fazer mal às filhas. E por isso mesmo a polícia queria analisar os corpos das crianças, eles queriam ver se existiam marcas ou vestígios de ADN nos pescoços das crianças para tentarem perceber se elas tinham mesmo sido estranguladas e mortas antes da Shannon ter sido assassinada. Portanto, se eles conseguissem ver que elas tinham morrido antes da Shannon, eles conseguiriam provar que tinha sido a Shannon mesmo a estrangulá-las. Mas se a Shannon tivesse sido morta antes, ela não poderia ter matado as filhas, portanto, a polícia queria conseguir provar isso. Só que, infelizmente, o pedido para os corpos serem analisados foi recusado. Eu não sei porquê, mas foi recusado. O Chris provavelmente iria ser condenado à morte, só que passado algum tempo, a defesa dele diz que ele está disposto a declarar-se culpado pela morte das filhas e da mulher se for eliminada a possibilidade de ele ser condenado à morte. Supostamente não tinha sido ele a matar as filhas, mas para se livrar da pena de morte, ele estava disposto a assumir a culpa por ter matado as filhas, mesmo não ter sido ele que as matou, ou seja... No dia 6 de novembro, o Chris acabou por ser declarado culpado pela morte da mulher e das filhas e poucas semanas depois começaram as sessões de julgamento. Ele acabou por ser condenado à prisão perpétua e vai assim passar o resto da vida dele na prisão. Durante as sessões de julgamento, ele teve várias oportunidades para falar, para explicar, para contar aquilo que tinha acontecido, mas ele nunca quis falar, ele recusou sempre falar e então ele acabou por ser condenado, mas nunca se soube ao certo o que é que aconteceu naquela noite e porque é que ele matou a mulher e as filhas, porque é que ele as assassinou. Existiam muitas perguntas às quais ainda não existiam respostas. A polícia acreditava na teoria de que ele queria começar uma vida nova, uma vida do zero, uma vida com essa Nicole, porque ele amava a Nicole, ele gostava imenso dela, ele queria começar uma vida nova, sem mulher, sem filhas. Esse teria sido o principal motivo dele ter assassinado a mulher e as filhas. Existiam ainda muitas perguntas que não tinham resposta
E cerca de 4 meses depois de ele ter sido condenado à prisão perpétua, ele aceitou falar com a polícia e contar a verdade e dizer o que é que realmente tinha acontecido. Como eu já vos disse, a Shannon usava o Facebook para partilhar coisas do trabalho, para publicitar os produtos que ela vendia, porque ela vendia suplementos alimentares e coisas saudáveis, mas ela usava também o Facebook para partilhar coisas da vida privada, das filhas, do marido, dela, coisas privadas. E então o Chris disse que não gostava de aparecer nesses vídeos, ele não gostava que a vida dele ficasse exposta daquela maneira, mas que ele acabava por aceitar porque era o trabalho dela e então ele queria ser um bom marido e então acabava por aceitar, mas ele não gostava muito dessa exposição e ele estava disposto a confrontar a Shannon com aquilo, ele queria-lhe contar que não queria aparecer mais nesses vídeos e então na noite em que ela chegou dessa viagem que ela tinha feito ao Arizona, nessa viagem de trabalho, quando ela chegou, ela deitou-se na cama ao pé dele e eles acabaram por se envolver. E o Chris disse que esse foi o teste que faltava para saber se a relação deles teria futuro ou não. E então ele acabou por dizer à Shannon que aquela relação não iria durar muito e que ele já não a amava, já não era dela que ele gostava, que aquela relação não tem pés para andar para a frente, que aquele casamento não vai durar muito. E a Shannon acaba por acusá-lo de ter outra mulher, de estar a traí-la. E então ela diz-lhe que se ele a trair, se ele a deixar, se ele acabar com aquele casamento, ele não vai poder ver mais as filhas dele. E então, nesse momento, o Chris acaba por ser completamente dominado pela raiva, pela fúria, e acaba por colocar as mãos no pescoço da Shannon e acaba por estrangulá-la. Nesse momento, quando ele está a estrangular a Shannon, ele acaba por reparar que a Bella, a filha mais velha deles, está à porta do quarto e ela pergunta o que é que ele está a fazer e o que é que tinha acontecido com a mãe. E então ele acaba por dizer-lhe que a mãe está só cansada, que não se está a sentir bem. Então ele acaba por arrastar o corpo da Shannon para a bagageira do carro e depois ele pega nas duas filhas e coloca-as dentro do carro, vivas, elas estavam vivas. E então ele arranca e conduz até essa zona de extração de petróleo, até àquele campo de extração de petróleo. E então, quando ele chega a esse campo de extração de petróleo, ele acaba por colocar um cobertor sobre a cabeça da Celeste, a filha mais nova, e começa então a sufocá-la, a estrangulá-la. E a Bella estava a assistir a tudo, ela estava a ver tudo o que ele estava a fazer à irmã, e então ela acaba por perguntar ao pai se ele vai fazer o mesmo com ela, se ele também vai fazer aquilo, e ele disse que simplesmente colocou o cobertor sobre a cabeça dela e começou a estrangulá-la. E ele disse que ela gritou muito para ele parar, para ele a deixar em paz, só que ele estava com uma raiva tão grande que acabou por estrangulá-la e acabou por matá-la também. Depois de ele ter matado as filhas, ele levou os corpos delas para dentro dos tanques de petróleo, ele colocou um corpo em cada tanque e depois disso ele voltou para o carro e tirou o corpo da Shannon do carro e começou a cavar uma cova ali perto dos tanques e depois enterrou o corpo dela ali ao pé dos tanques, ao pé das filhas e depois ele saiu dali. Isto tudo é bastante triste. Eles pareciam ser uma família feliz, mas no fundo não eram assim tão felizes como eles pareciam ser na internet. E ele matou a mulher, matou as filhas inocentes que não tinham culpa de nada. Ele vai passar o resto da vida dele na prisão, como é óbvio, porque ele não tem perdão possível. E então este é um caso bastante triste. Mas enfim, foi este o caso. Espero que tenham gostado. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam. Comentem aí em baixo se vocês já conheciam este caso. Deixem o vosso like, subscrevam se ainda não o fizeram. Ativem o sininho das notificações. Até ao próximo vídeo. Tchau!